Qual foi a morte mais inesperada que você já viu? Olha, por mais louco que possa parecer, as pessoas morrem por motivos bobos. Às vezes por um pequeno descuido que parece inofensivo, mas que, no outro dia, faz alguém ir parar a 7 palmos abaixo do chão. Por exemplo, você sabia que uma dor de dente pode matar? Ou que existem casos de pessoas que morreram de tanto jogar videogame? Meu nome é Ivan Lima e eu conto para vocês histórias de pessoas que morreram de forma completamente inesperada. O primeiro caso que eu vou contar para vocês é sobre uma mulher que morreu simplesmente por não ir ao banheiro. Como isso pode ser possível? A resposta é bem simples. Emily Titterington faleceu em 2013, quando tinha apenas 16 anos de idade. Ela passou mal dentro de casa, após ficar longos períodos sem ir ao banheiro. Segundo informações, a jovem tinha fobia e sempre que podia, ela evitava ir ao banheiro. Às vezes, ela ficava períodos tão longos sem fazer suas necessidades que já tinha acontecido dela ficar incríveis 2 meses sem fazer o número 2, se é que vocês me entendem. Só que essa atitude, sem sombra de dúvidas, traz consequências à saúde. Conforme ela evitava ir ao banheiro, seu intestino se dilatava exageradamente, o que comprimiu a atividade torácica, deslocou os outros órgãos e acabou causando um ataque cardíaco na garota. De acordo com médicos e especialistas que analisaram o caso, ela poderia ter sido salva, caso tivesse sido submetida a exames médicos. A família relatou que a garota sofria de autismo leve e que durante toda a vida ela teve problemas intestinais, mas ninguém nunca conseguiu descobrir a causa. Segundo o médico que examinou o corpo da jovem, a morte poderia ter sido evitada, caso ela tivesse sido examinada antes. Horas antes de morrer, Emily já estava passando mal, mas se recusou a ir ao médico. Nesse mesmo ano, um homem morreu também por um motivo curioso. Alcaraz Joaquim Gracia, de 45 anos, estava em um concurso de cerveja tradicional em La Tertia, em Múrcia, na Espanha. Segundo um jornal local, o homem morreu depois de consumir 6 litros de cerveja em apenas 20 minutos. Pouco tempo depois de vencer o concurso, Alcaraz ainda teve tempo de levantar a taça de vencedor, mas logo começou a passar mal. Segundo os relatos, logo após receber a premiação, ele começou a vomitar sem parar e, por isso, as pessoas que estavam no concurso resolveram chamar uma ambulância. O serviço de emergência até chegou a tempo de atendê-lo, mas não conseguiu salvar a vida do homem. Os médicos disseram que ele teve uma parada cardíaca. Os organizadores do concurso disseram que a ingestão de cerveja baixou de 6 para cerca de 2 a 3 litros, no intuito de proteger o evento. Você já sentiu dor de dente? Às vezes, por um problema ou outro, ficamos com um pequeno incômodo nos nossos dentes. Mas você sabia que uma simples infecção pode te matar? Em 2017, por exemplo, um homem chamado Vadim Kondratyuk, de 26 anos, ignorou uma dor de dente e sofreu as piores consequências possíveis. Caminhoneiro e pai de 2 filhos, Vadim resolveu adiar sua ida a um dentista para fazer uma viagem entre a Califórnia e Nova York. Porém, ele mal sabia que, por causa da pequena dor de dente, aquela seria a última viagem da sua vida. A dor de dente afligia Vadim há pouco mais de 2 semanas. E no meio da viagem, enquanto ele passava por Utah, Vadim percebeu que seu rosto começou a inchar de uma maneira assustadora. Ele então procurou um hospital e o que parecia uma simples dor de dente estava colocando a vida de Vadim em perigo. Depois de ser analisado, os médicos disseram que a infecção bucal havia progredido e se espalhado por todo o corpo. Inclusive, havia atingido os pulmões. Ele até fez tratamento com antibióticos,
mas o medicamento parecia não fazer efeito. Os médicos trabalharam por 4 dias para tentar conter a propagação da infecção, mas sem sucesso. Conforme o tempo passava, a infecção fazia acumular líquido nos pulmões de Vadim, dificultando sua respiração, até que ele ficou incapaz de respirar. Sofreu uma insuficiência cardíaca fatal e morreu. Uma infecção dentária ocorre quando há uma cárie que não foi tratada e a infecção começa a atacar o nervo do dente afetado. Muita gente insiste em ignorar ou adiar uma ida ao dentista e, às vezes, pode-se pagar com a vida por este deslize. Em 2017, aqui no Brasil, Ricardo Bueno, vocalista do grupo Dominó, que foi sucesso na década de 1990, faleceu em São Paulo, em decorrência de complicações geradas por um abscesso odontogênico, ou seja, acúmulo de pus em um ou mais dentes. Como eu disse, o problema é fruto de cáries não cuidadas e problemas nas gengivas. Então fica alerta sobre visitar o dentista ao menos 2 vezes por ano. Você já deve ter escutado por aí que tudo em excesso faz mal. Temos como exemplo o caso que eu citei sobre o homem que morreu após beber 6 litros de cerveja. O curioso é que existem casos de pessoas que jogaram tanto videogame que acabaram morrendo. Em 2012, por exemplo, um rapaz de 18 anos, conhecido como Chuang, reservou uma sala num cybercafé, uma pequena cidade no sul de Taiwan. Ele entrou na sala ao meio-dia de uma sexta-feira e durante quase 2 dias inteiros ele jogou sem parar nem para comer. Só que na manhã de domingo, um dos funcionários do café resolveu dar uma olhada na sala e descobriu que Chuang estava dormindo na mesa. Minutos depois de ser acordado, ele desmaiou e foi levado a um hospital local, mas infelizmente acabou morrendo. E acreditem, essa não é a primeira vez que uma longa sessão de videogame termina em tragédia. Ainda em 2012, foi noticiado que um homem morreu após jogar League of Legends durante 23 horas, também em Taiwan. Em 2007, um chinês de 30 anos morreu após jogar durante 3 dias seguidos. Em 2005, um sul-coreano de 28 anos faleceu após mais de 50 horas jogando. Em um caso mais recente, segundo foi relatado pelo New York Post, um jovem de 24 anos chamado Louis O'Neill passou a ficar horas em casa depois de ter o contrato de trabalho cancelado por causa da pandemia. Ele encontrou os jogos como uma válvula de escape e estava passando longas horas sentado em frente ao computador. Em maio, ele começou a reclamar de dores nas pernas. Quando foi levado ao hospital, ele recebeu o diagnóstico de que aquilo poderia ser uma reação a uma intoxicação alimentar. E ele, então, foi enviado de volta para casa. Só que no dia 3 de junho, ele foi encontrado desmaiado no chão de sua casa e antes da emergência chegar, ele já estava morto. Os médicos disseram que ele faleceu devido a uma trombose, que é a formação de um coágulo nas veias ou artérias que impede a circulação do sangue. Esse problema surge quando uma pessoa fica longos períodos sem movimentação ou quando fica na mesma posição por muitas horas. Agora, eu quero citar um caso onde uma pessoa morreu enquanto estava em busca de fama. Em 2017, uma jovem norte-americana de 19 anos de idade foi presa acusada de homicídio após ter dado um tiro em seu namorado. Só que o tiro dado, na verdade, era uma gravação de um vídeo para o YouTube. Mona Lisa Pérez e Pedro Ruiz tinham um canal onde eles postavam coisas sobre o seu cotidiano, além de realizar alguns desafios. No vídeo em que Mona Lisa mata Pedro, eles tentavam fazer uma bala ser parada com um livro, usando uma pistola calibre .50. Ela atirou no namorado enquanto ele segurava o livro
em frente ao peito. E adivinha? A ideia não deu nada certo. Pedro acabou sendo atingido e, apesar dele ter sido socorrido por paramédicos, o jovem morreu no local. A jovem afirmou que o vídeo foi ideia do namorado, que teria, inclusive, testado sua eficácia antes da gravação. Mona Lisa disse que Pedro mostrou a ela um vídeo semelhante, em que o livro que não teria sido atravessado pela bala. Além disso, ele acreditava que o vídeo poderia ser o passaporte de ambos para a fama online. O mais triste de tudo isso é que a filha de 3 anos do casal e cerca de 30 pessoas assistiram à cena, que foi transmitida pelo YouTube Live, o serviço de streaming em tempo real da plataforma. Ela foi condenada a 180 dias de prisão e a passar mais 10 anos sob liberdade condicional, sendo também proibida pelo resto da vida de possuir e portar armas. Sabe aquele ditado que diz que para morrer basta estar vivo? Pois é. E resume bem todos esses casos de pessoas que morreram de forma inesperada. E eu me despeço por aqui. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!